Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o coronavírus. Eu sou o Chicão e este é o meu canal. Que bom tê-los de volta por mais uma semana aqui conosco, né? Mais um vídeo entrando aí no seu computador, na sua televisão, no seu celular, enfim, aonde quer que você esteja nos assistindo. Há umas 2 semanas eu fiz um vídeo falando sobre o novo coronavírus, né, o Covid-19. Foi super bem assistido e hoje eu me senti na obrigação de voltar aqui para conversar com vocês sobre este assunto. Hoje é domingo, né? Domingo, dia 22 de março. Hoje é domingo, 22 de março. Algumas pessoas já estão paradas, né? Eu, como professor, estou parado desde terça-feira. As escolas estaduais, municipais e particulares fecharam suas portas nessa semana, suspenderam suas atividades, inicialmente até a primeira semana de abril, mas podendo ser prorrogado por tempo indeterminado aí, dependendo de como essa crise, essa pandemia envolvendo o coronavírus, Covid-19, possa se comportar aí. Então nós já estamos em casa desde terça-feira. E o mais importante a ser destacado aqui é que estar em casa desde terça-feira não são férias. Eu fiz muita questão de deixar isso muito claro para os meus alunos, que isso não é um período de férias, não é o período para você ir no clube, não é o período para você fazer festinhas, pequenas reuniões, convidar os amigos para ir na sua casa, na sua piscina. Não é este o momento. O momento de você ficar em casa, para quê? Por que ficar em casa neste momento? 2 países tiveram um resultado interessante no combate a essa nova pandemia, tá? Um deles foi a China e o outro a Coreia do Sul. O caso da Coreia do Sul é interessante porque assim, eles começaram a fazer testes em toda a população. Todo mundo era testado. Se desse positivo para o Covid-19, essa pessoa já era isolada e aí tinha todas as medidas de segurança. Fazendo isso, a Coreia do Sul conseguiu conter, né, o avanço do vírus por todo o país. Né? Esse foi um dos caminhos adotados pela Coreia do Sul e que deu muito certo. O outro caminho foi aquele adotado pela China, né? Ali na colônia de Wuhan, onde surgem os primeiros relatos da contaminação pelo Covid-19. O que a China fez? Quando apareceram 200 casos lá em janeiro, eles paralisaram o país. Paralisaram. E nessa paralisação, o vírus foi contido apenas agora em março. Nessa semana agora foi a primeira semana onde não houve nenhum relato de contágio. Então você tem 2 casos aí, né? O primeiro da Coreia do Sul, que testou todo mundo, e o segundo caso, que é o da China, que parou o país. Agora você tem como um exemplo, tirando a China, o segundo epicentro da doença foi na Itália. A Itália não seguiu nenhum dos 2 caminhos inicialmente, tá? Nem o caminho de testar todo mundo, nem o caminho de parar o país. Resultado, nós estamos na sexta-feira, foram mais de 790 mortos num único dia, foi um recorde, e parece que todo dia morre mais pessoas. Eles demoraram um pouquinho de tempo para parar o país, e esse pouquinho de tempo que demorou para parar é o pouquinho de tempo que vai levar para essa Geralmente eles calculam assim, a cada uma semana que o país se recusou a parar, é 1 mês a mais de contaminação, né? E o que é feito aqui no Brasil? Aqui no Brasil não faz teste em todo mundo, como é na Coreia. Aliás, não faz teste nem em suspeitos. Aqui só faz testes, até o momento, quando a pessoa apresenta muitos sintomas mesmo. Ela está muito mal, aí eles fazem os testes aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos mais ou menos um pouco mais de 1.200 infectados até a data de hoje. Esses números são números dos testados, então lembrando que só são testados aqueles que apresentam fortes indícios da doença, geralmente aqueles que já estão precisando ser entubados. Então não se faz testes em todo mundo. Então se você apresenta sintomas e aí você procura a rede de saúde, você não é testado, apenas quando é um caso bem mais grave, eles fazem os testes. Então esses 1.200 até o momento são os casos mais graves.
O que significa que pode ter muita gente contaminada que nós não sabemos ainda, já que o Brasil, o próprio governo já declarou transmissão comunitária, que é aquela transmissão que você não sabe exatamente de onde pegou. Sabendo isso, que nem todo mundo é testado, e sabendo que muitas pessoas podem estar com o vírus ainda, então neste momento a melhor coisa a se fazer é ficar em casa. Se você, assim como eu, as pessoas estão usando o termo privilégio, né? Eu não gosto muito desse termo porque não é um privilégio meu ficar em casa, é um direito, né? É um direito que está sendo garantido. Infelizmente, esse direito não está sendo garantido para todo mundo, que é o direito de ficar em casa diante do cenário atual. Mas se você conseguiu esse direito, fique em casa. Por quê? Ficando em casa, você primeiramente se protege, tá? Então, o ficar em casa neste momento é uma proteção para você. Porque assim como nós não sabemos quem está contaminado, porque lembrando, o Brasil não faz teste em todo mundo, e muitas pessoas estão... o vírus pode levar até 14 dias para se manifestar os primeiros sintomas, né? Então muitas pessoas podem estar contaminadas, mas assintomáticas, ou seja, sem sintomas. Então, neste caso, ficar em casa é uma proteção para você. Porque como a gente não sabe quem está, ao ficar em casa você não se expõe a outras pessoas, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Você vai se proteger e proteger as pessoas que moram com você. O segundo ponto sobre ficar em casa é que nem todo mundo conquistou o direito de ficar em casa. Nem todo mundo. Existem muitos profissionais que ainda estão trabalhando. É o caso, por exemplo, dos profissionais da saúde. É o caso, por exemplo, de profissionais de itens de necessidade básica, como farmácias e supermercados. Essas pessoas, elas não conquistaram, não tiveram o direito de ficar em suas casas, então elas vão estar trabalhando. Quando você desrespeita a regra de ficar em casa, se você está contaminado, está assintomático, quando você sai, desrespeita a regra, você compromete a saúde desses profissionais que não podem parar. Porque se eles param, as coisas param também. Outro detalhe, nem todo mundo tem moradia, nem todo mundo tem uma casa para morar. Se você está num grande centro urbano, você sabe disso. Tem muitas pessoas nas ruas que não têm onde morar. Então, neste caso, ficar em casa também é uma forma de proteção a essas pessoas que não têm condições de estar em casa. Então, ficando em casa, você se protege e você protege as pessoas que não podem estar dentro das suas casas. Nesse momento, é o momento de nós termos solidariedade uns com os outros. Por piores que a situação possa parecer, muitas pessoas estão prevendo caos econômico e um monte de outras situações, mas neste momento o pânico não adianta. Essas notícias sensacionalistas, até fake news compartilhadas por WhatsApp, Facebook e outras coisas, não ajuda. Ficar em casa é a melhor coisa que você pode fazer se você tem condições de fazer. Agora, se você não tem condições de fazer isso, a minha orientação é que você possa fazer o seu melhor. Principalmente, eu já dei essas dicas anteriormente, né? Evitar tocar a mão no rosto, ao tossir e espirrar, colocar aqui a mãozinha aqui, né? Porque também tem um outro dado, nem todo mundo tem água para lavar as suas mãos, nem todo mundo tem um álcool em gel para poder usar, né? Então, nesse momento, os que têm condições de fazer isso, façam. Não desrespeitem. Na minha cidade mesmo, ontem, sábado à noite, tinha um monte de aglomerações. As pessoas realmente não estão levando a sério isso. E quando a situação ficar muito incontrolável, quando a situação chegar no nível descontrolado, quando começarem a morrer pessoas próximas, é que talvez possa cair a ficha. E neste momento, quando a ficha cair, pode ser tarde demais. Então, repetindo, se você tem condições de ficar em casa, fique. Por você e pelos outros. Tá bom? Vou fazer outros vídeos ao longo desses períodos que nós estivermos em isolamento, em distanciamento social ou quarentena. Sobre dicas do que você pode fazer. Enfim, vou dar algumas dicas de livros, de filmes aqui para você poder aguentar aí tranquilamente esse período.
tá certo? Pessoal, por hoje é só. Um grande beijo e até o próximo.